Olá, pessoal! Passei sem dúvidas trazendo outra questão do NPPL 2023 para vocês. Em uma sala escura, há um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância de uma parede. Vamos só sublinhar aqui. E um disco pendurado paralelo à parede, entre ela e o ponto luminoso. O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso, projetando uma sombra S1 em um formato de círculo na parede. Esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso em direção à sombra e sem encostar na parede, projetando outra sombra S2 também no formato de um círculo. Sejam A1 a área de S1 e A2 a área de S2, qual é o valor da razão entre A1 e A2? Vamos entender como é que isso aqui funciona, né? Então, eu tenho aqui um ponto luminoso, a gente pode chamar de ponto A, ponto P, enfim. E aí, esse ponto luminoso, ele está dentro de um espaço que possui uma parede que tem mais de 3 metros de distância. Aí, na primeira situação, ele pendura um disco. E esse disco, ele encontra-se na primeira situação a 1 metro de distância. Lembrando que nós não sabemos qual é a distância entre o ponto luminoso e a parede. O que a gente sabe também? A gente sabe que esse disco ele possui um diâmetro, só que a gente não o conhece, né? Então, como eu já chamei aqui a distância de x, eu vou chamar aqui de y, tá? E aí, esse disco, ele vai projetar uma sombra. Certo? Deixa eu só ampliar aqui minha parede. E essa sombra, ela vai ser no formato circular. E pelo fato de ser no formato circular, ela vai ter um diâmetro, né? Opa. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. E aí, esse diâmetro será desse tamanho aqui, né? Então, vai ser o diâmetro do S1, né? Da sombra 1, beleza? E aí, numa segunda situação, ele vai pegar agora esse disco que está a 1 metro de distância e vai afastá-lo mais 2 metros. Então, agora nós tínhamos o disco aqui pertinho, ele vai ficar um pouquinho mais distante, mas o disco é o mesmo, tá? Tem o mesmo tamanho, inclusive. Deixa eu ver se eu ajusto isso aqui. Ele tem o mesmo tamanho. E aí, ele vai projetar uma nova sombra, obviamente. Opa! Mãozinha torta. E aí, ele vai projetar uma nova sombra naquela parede, né? Na mesma parede. Tá? Então, essa sombra, ela obviamente vai ser menor, porque o disco, ele tá mais afastado. E ele tá mais afastado quantos metros agora? 3, né? Porque ele estava afastado 1 metro, mas aí ela afastou mais 2, né? Então, agora ele está afastado 3 metros a uma distância do ponto luminoso que a gente não conhece. O disco possui o mesmo diâmetro, porque é o mesmo disco, porém, a área da sombra que foi formada, ela é diferente, ela é menor. Então, o diâmetro da sombra 2 também é menor, tá? Aí ele quer que a gente descubra qual é a relação entre as áreas. Então, o que a gente pode tirar daí? Eu posso tirar uma semelhança, né? Porque eu tenho 2 triângulos aqui e a gente pode fazer semelhança de triângulos através disso aí. A gente pode fazer como? Ó, 1 está para x, então essa distância inclinada, desculpe, essa distância horizontal está para a distância horizontal total, assim como o y, que é o tamanho do diâmetro aqui, a base desse meu triângulozinho, está para a base do triângulo maior, que seria o diâmetro da superfície 1, né? A gente para aí. E aí, o mesmo a gente vai fazer para o segundo, tá? Então, 3 está para x, assim como y está para o diâmetro da superfície 2. Pegando essas duas relações, nós podemos fazer o seguinte. Então, nós tínhamos 1 está para x
Y está para o diâmetro de S1. E nós temos 3 está para X, assim como Y está para o diâmetro de S2. Regra de 3, eu tenho que o diâmetro da superfície 1 é igual a X vezes Y. E, fazendo também regra de 3, eu tenho que 3 vezes o diâmetro da superfície 2 é igual a X vezes Y. E com isso aí, o que é que eu tenho? Eu tenho dois membros que eles representam o mesmo valor, né? Então, ele está afirmando aqui que o diâmetro de S1 é a mesma coisa que X vezes Y. Então, a gente vai substituir lá, tá? Logo, vai ficar 3 diâmetro de S2 igual ao diâmetro de S1. O que a gente pode entender a respeito disso aqui? Que o diâmetro de S1, ele é o triplo do diâmetro de S2. Até porque, se a gente observar bem, o diâmetro da área 1, né? Ela é maior do que o da área 2. E agora nós vimos que ela é o triplo, tá? Então, o diâmetro da área 1 é o triplo da área 2. Se o diâmetro é o triplo, o raio, pessoal, também é o triplo. Então, a gente pode escrever que o raio da área 2 e 3 vezes o raio da área 2 é igual ao raio da área 1. E agora, com essa informação, eu consigo fazer aquela razão. Como ele quer a razão entre a área 1 e a área 2, e são áreas circulares, eu preciso aplicar a fórmula do círculo, né? Então, eu sei que aqui vai ser o raio de 1 e aqui vai ser o raio de 2. O π, por ser igual, eles se cancelam, e aí vai sobrar. Raio de 1 é o próprio raio de 1, né? E o raio de 2, me desculpe, o raio de 1 é 3 vezes o raio de 2, e o raio de 2 é o próprio raio de 2. Então, vai ficar 3 raio da superfície 2, e isso tudo ao quadrado, certo? Porque nós temos o quadrado aqui na fórmula, sobre o raio da superfície 2 também ao quadrado. Calculando isso aqui, 3 ao quadrado vai ficar 9. Raio de S2, que eu não sei quanto é, vai ficar raio de S2 ao quadrado. E aqui, repete, né? Raio de S2 também ao quadrado. Como são incógnitas idênticas, eu fico com apenas o 9. Então, a razão entre a área 1 e a área 2 é 9, gabarito letra E. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. É uma questão que ela tem uma certa dificuldade porque precisa ter essa visualização das figuras, tá? Mas eu espero ter esclarecido. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.